Quem ia fazer a pergunta aqui? Vem aqui, as pessoas... Ah, vai lá, pronto, fala aí. Oi, gente, tudo bem? Tá desligado. Tá desligado? Ah, foi. Tá ligado? Aqui a gente não ouve. Ah, tá. Então, como que eu lido com os conflitos do dia a dia, né? Porque você, pelo que eu entendi, vale muito mais eu ter ações positivas, né? Do que eu ficar todo dia confrontando meio que um pensamento, uma ideia, né? Alguém que me ofendeu. Eu queria saber como que eu posso ser mais inteligente para lidar com um conflito no meu dia a dia, ou com uma ofensa, ou com algum pensamento, né? Se ações são mais válidas do que uma dúvida, né? Uma questão, né? O Miltinho Questionamento. falou Só que, isso mesmo. além disso, ele quer só dar um ponto pra que você responda. É um complemento. Então, sobre isso aí que o Luquinhas tava Caramba, falando, os caras hoje... eu tô... Vocês estão me atacando, Uma o que coisa- é isso? Perguntas Uma bombásticas coisa- da produção. O Vitor falou da metralhadora, tá rolando Tá uma aqui. rolando. Então, nisso que o Luquinhas tava falando, é um ponto que eu tô fazendo também, que é o que eu já conversei com o Vitor, que, tipo, meio que consciente, mas usando o inconsciente também. Eu tô dando alguns gatilhos já pra ter eu tô usando gatilhos pro lado bom. Então, tipo assim, às vezes o meu dia tá ruim, às vezes, tipo, por conta das preocupações, ofensas, ou então, tipo, alguma coisa que tá na... Também. Mas as coisas tipo, que estão acontecendo, que estão meio que fazendo eu já começar a colocar muita preocupação, colocar problemas. Então, tipo, tem algumas coisas que eu mesmo já causo pra eu elevar a minha autoestima pra suprir isso. Então, tipo, igual no meu trabalho lá, às vezes eu tenho que fechar uma encomenda, eu tenho que enviar alguma coisa. E aí, um exemplo até que eu falei com o Vitor ontem, que, tipo, às vezes eu deixo dar uma acumuladinha. Tipo, eu vou vendo as caixas aumentando, eu vou vendo, só que aí tem um determinado momento que eu paro, eu olho pra aquele obstáculo e eu falo assim, eu sou o melhor pra passar por esse obstáculo. Então eu vou lá e eu, tipo, arrebento. E aí, às vezes, eu termino, tipo, faltando 30 minutos ainda. Eu falo, nossa, eu sou bom mesmo. Eu sou Então, o tipo, cara. ao mesmo tempo que vem uma dificuldade, eu vou encaixando algo que eu mesmo já vou me suprindo, tá ligado? É isso. Porque às vezes você, tipo, questionando o problema não te leva a nada. Exato. Entendeu? Porque a gente aprende, né? Quando você, tipo, é meio monge. Quando você, tipo... A gente vê aí, né, os monges meditando, não, que você tem que refletir sobre o problema, encontrar respostas, não sei o quê. Mas às vezes eu vejo que você ter uma ação positiva, um pensamento positivo, uma ideia positiva, cansa menos a mente do que você ficar questionando o pensamento e nunca chegar numa resposta, né? Mano, minha produção é alto nível, sabe? Na verdade, a resposta da pergunta de vocês está na pergunta que vocês fizeram. Vocês já perguntaram, já respondendo, Tome. na verdade. Mas isso está ligado realmente na inteligência emocional, que é o que o Milton acabou de falar, que já está fazendo. O que acontece? O seu cérebro e o meu cérebro, ele não consegue distinguir a realidade, né? Então, ele não consegue assimilar o que é real, o que não é real. Eu posso te dar exemplo disso prático. Tem uma dinâmica que a gente faz, até é algo bem simples assim, ó. Se você olhar para o teto, se eu falar agora para você assim, ó, olha para o teto e abre um sorriso e só para de olhar pro teto quando você estiver dando gargalhada de verdade. E inicialmente você vai falar, meu, que loucura que ele tá me propondo. Aí você vai fazer isso aqui, ó, e vai sorrir. Aí você vai começar a pensar, seu cérebro vai começar a falar, mano, que loucura, que loucura, que loucura. Daqui a pouco você tá rindo sozinho. O que você fez com esse exercício? Vou explicar para você. Como o nosso cérebro ele não é capaz de associar a realidade, então você está mostrando um estímulo para ele. Ele vai precisar de um estímulo para aquilo que você está fazendo. O que ele vai entender? Ele vai fazer a leitura do seu corpo. Poxa, essa expressão, ele está olhando para cima, ele está sorrindo. Ele normalmente, quando ele faz isso, é porque ele está feliz. Opa, eu preciso mandar alegria para ele, Então é assim que funciona. A gente meio que determina como que vai ser a resposta do nosso cérebro. Então, assim, ó, todos os nossos sentimentos, né, e principalmente os sentimentos mais básicos do ser humano, que é o medo, a tristeza, a alegria e a raiva, junto com eles existe um combo de reações. Então, por exemplo, quando você está triste, o que acontece quando você está triste? Normalmente você está mais cabisbaixo, sua respiração está mais devagar, você está com o olhar para baixo. É uma reação natural da sua fisiologia. Corporalmente, né? Você já está, né, mais você fechado. Já está mais fechado. Isso é fisiológico.
Então, existem esses dois trabalhos, o fisiológico e o mental. E aí, enquanto você tá cabisbaixo, o que sua mente tá fazendo com você? Você começa a ter pensamentos negativos. E aí, o que você começa a fazer com esses pensamentos negativos? Lembrar de momentos que você teve esses pensamentos, e aí você começa a lembrar lá, porque aquele dia aconteceu isso. Música e não triste sei o que pode? lá, e aí, nananã, Música nananã. triste pode? Pode. A gente colocar aquela... Yes, and I love it, what you, my friend. É o que acontece, né? A pessoa tá ali cabisbaixa, ela vai acionando o quê? Então, ela vai ouvir música triste, ela vai ter lembranças. Então, o seu fisiológico e a forma que você tá expressando corporalmente e o seu mental, ele tá te levando para isso. Quando você conhece, que é aquilo que eu falei da inteligência emocional, quando você conhece essas sensações, você começa a aprender a driblar ela. Você vai começar a olhar Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, você pode ter tido um dia ruim no trabalho e tá tudo bem. Porque, como eu falei no começo, a vida é uma dualidade. A gente não pode esperar que seja tudo 100% perfeito. Mas vamos supor, você teve um dia ruim no trabalho. O que você pode fazer no caminho entre o trabalho e a sua casa para você não chegar em casa da mesma forma que você estava no trabalho? Fazer esse exercício de começar... Ensaios mentais, né? Fazer os ensaios mentais. Então, começar a pensar em coisas boas, tentar lembrar um momento de felicidade que você teve. Uma música legal. Uma música que te remete a um momento bom que você teve. E aí, quando você faz esse exercício, naturalmente, o seu cérebro vai falar, opa, peraí. Quando ele age assim, é porque ele tá feliz. Eu preciso mandar alegria pra ele. Então, é a mesma coisa. Se você tá triste, começa a ouvir música triste, começa a pensar em coisa triste, seu cérebro vai falar, opa, quando ele tá cabisbaixo, é porque ele tá triste. É tristeza, é tristeza, é tristeza. Deixa eu só dar um aspas aqui. Cara, é por isso que o mercado da música na questão da sofrência é muito grande. É. E você vê que Faz a manipulação pra sofrência é gigantesca. Toda arte que é triste sai melhor. É verdade. Você vê que as composições para sofrência é muito mais elevada do que para músicas felizes. Você pode ver. É onde o autor ele coloca lá as letras de sofrência e tal. Tanto que, mano, eu tava vendo lá, quando a Marília Mendonça morreu, colocaram lá a Rainha da Sofrência. Mano, as músicas que colocaram dela era só música de tristeza. De que ela perdeu, que ela tomou o chifre, que alguém deixou ela, que ela pisou em alguém. E aí eu olhei e falei, cara, olha como que ela vai ser lembrada. Beleza. Ah, nossa, como vai fazer falta. Mas olha como as pessoas estão lembrando dela pela sofrência. Não pela pessoa boa que ela era. E sim pelas músicas que ela colocava na sofrência. Cara, que coisa pesada, né? Então, mas o que acontece? Por que faz muito sucesso? Porque a gente acaba se identificando. Porque nós passamos por problemas e dilemas na vida que estão traduzidas ali naquelas letras. E que a gente, no dia a dia, a gente não consegue, às vezes, expressar ou falar. Né? E como a gente... a maioria das pessoas não buscam a inteligência emocional, não buscam o conhecimento de como você funciona, como o cérebro funciona, é muito fácil você se identificar com aquilo que está expresso naquela letra e falar assim, nossa, eu me sinto assim. Então, isso é bom, porque alguém sente o que eu estou sentindo, alguém me entende. E aí você sente, é isso que eu estou sentindo, olha aqui. Então, ela me entende, né? Esse artista me entende. Na minha essência, o que está acontecendo comigo é exatamente dessa forma que eu estou me sentindo. Então, por isso que é fácil a gente se relacionar ou a gente gostar. E aí, volta lá no começo, quando você fez a pergunta. Qual que é a maior escassez das pessoas? Aí a resposta. Escassez de conhecimento. Né? O conhecimento, a palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade sobre si mesmo, essa verdade também te liberta. Quando você conhece como os seus sentimentos funcionam, como você funciona no dia a dia, isso é libertador para você. Então você deixa de viver nesse mundo de tristezas, né, a qual você vai se identificando com pessoas que também estão passando pelo mesmo que você está passando, e elas também não têm uma solução. Elas também não têm uma resposta. E aí você entra naquele meio de escassez, né? Então, usar o autoconhecimento, usar o conhecimento sobre você mesmo para você vencer esse tipo de pensamento.